Olá, muito boa noite para todo mundo. Acordando os ecos adormecidos nos grotões e nos fundos de sertões, a comitiva madrugadeira do Terra Viva DBO na TV já estava na estrada quando o sol se espreguiçou e alumiou a chapada. E depois de entregar a boiada pantaneira, está chamando o povo desta freguesia hospitaleira para participar da nossa cantoria, que começa agora com a recitação da prosa abrideira do dia. Para as coisas que a gente faz na lida de todo dia, a nossa sabedência já adquirida é de bastante serventia, mas de repente aparece alguma novidade e o caboclo acaba ficando em dificuldade. Aí, para não deixar o carretão pegar um trieiro que não seja seguro, o certo é o companheiro pecuarista seguir a orientação dos especialistas, prestando atenção aqui na nossa sessão sobre o mercado futuro. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é Douglas Coelho, eu sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. E hoje eu estou aqui para traçar um breve panorama dos mercados de boi gordo e de milho. Começando pelo lado do boi gordo, essa semana foi mais uma semana de alívio após a reabertura da China, nosso principal importador de carne bovina, que voltou atrás da decisão logo após o carnaval, né? E também habilitou novas plantas. Essas plantas ficam concentradas em Rondônia, Espírito Santo e Paraná. Nesses locais a gente já percebe um aumento da competição por matéria-prima e esse fato também, como um todo, tem ajudado a sustentar os preços no mercado físico aqui em São Paulo. A gente via antes, da liberação, preços na casa aí de 285, 290 aqui em São Paulo. Hoje os preços para o boi gordo estão mais próximos aí de 295 e 300 à vista. Outro ponto também que chama a nossa atenção: antes da liberação, a escala de abate da indústria estava muito curta. O frigorífico comprava da mão para a boca, fazia 2, 3 dias, 4 dias de escala e já parava, justamente porque havia uma indefinição na ponta compradora, na ponta que ia importar esse produto. Hoje em dia essa indefinição não existe mais. Então a gente está vendo que a postura da indústria é colocar boi para dentro de casa, preencher as operações. Com isso, as escalas de abate aqui em São Paulo vieram para níveis maiores. Hoje ela atende ao redor de 5,4 dias úteis e a maioria das escalas aqui no estado gira ao redor do dia 14 de abril. Bom, pelo lado do milho, a gente vê sim mais uma semana de recuo de preços no mercado físico, mas um ponto tem chamado a nossa atenção durante os levantamentos com os principais agentes de mercado. Os preços abaixo de 81, 82 já começam a deixar a conta do produtor vermelha. Então a gente vê que as variações de preço abaixo desses níveis já ficam mais contidas. O produtor rural, tanto de milho quanto de soja, está bem atento nessas variações, então ele tenta limitar ao máximo vender o cereal, óleo e oleaginosa abaixo dos atuais patamares de preço. Durante o final dessa semana também foi divulgado os números do USDA em relação aos estoques finais de milho e de soja e da intenção de plantio da soja e do milho. Bom, pelo lado do plantio do milho, os números de intenção vieram um pouquinho acima do que esperado para o mercado. Para a soja, vieram em linha com o ano passado, já os estoques finais, tanto de milho quanto de soja, vieram abaixo do que o mercado esperava para os Estados Unidos. Bom, pessoal, essa mensagem eu queria deixar para vocês. Um forte abraço, contem conosco aqui, com todo o time da Radar Investimentos. Até mais! E dando continuação na função, a gente vai lembrando que o custo de produção pode fazer a fortuna ou o fracasso do cidadão. E na intenção de ajudar o companheiro a racionalizar a sua administração, o Terra Viva DBO na TV faz aqui um apanhado das notícias do mercado dos insumos mais usados nas fazendas de gado. Olá a todos que nos acompanham. Sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e analista de mercado aqui na Scott Consultoria. Eu venho trazer para vocês um pouco, dessa situação da relação de troca do milho, um dos principais ingredientes aí para a ração dos bovinos, e da arroba do boi gordo. O que a gente tem visto, uma demanda um pouco mais compassada para o milho aqui no Brasil, porém a situação dos preços se mantiveram, acabaram não tendo essa queda, muito por causa do bom ritmo de exportação que a gente está vendo para o período de março, também para o período de fevereiro, um começo de ano muito bom para a exportação de milho e grão, e também dos atrasos relacionados aí à colheita de primeira safra, que a gente está vendo algumas situações bastante críticas na região sul do país, por causa da seca, e também algumas situações para a região do Mato Grosso, trazendo um pouco aí a questão do plantio
para a segunda safra também. E aí, pegando em relação aos preços aqui, né, segundo a Scott Consultoria, a média, né, de março da saca de milho veio R$ 88,08, aí trabalhando os preços mais próximos de R$ 88,00. Isso foi uma queda, né, de 1,4% em relação ao que a gente via para o mês anterior, porém mantivendo dos mesmos patamares, dos R$ 88,00. E o que a gente está vendo em relação no comparativo anual, no mesmo período do ano passado, a saca estava mais próxima e negociada R$ 105,00, R$ 104,00. Então é uma queda, né, desse período para o mesmo período do ano anterior de 14,5%. Quanto para a cotação da arroba do boi gordo, que a gente estava vendo em relação a EEB, o caso confirmado de EEB aqui no Brasil, foi uma queda, né, na cotação da arroba do boi gordo, que prejudicou bastante, né, essa situação da relação de troca. Porém, nesse último período, nós estamos vendo incrementos, né, para a arroba do boi gordo. Já tivemos um incremento de R$ 8,00 no acumulado da semana anterior com o começo dessa semana, onde a arroba do boi gordo negociada aí na Praça de São Paulo, mais próxima dos R$ 285,00 por arroba, né? E pegando o bovino com padrão China, negociado mais próximo aos R$ 290,00. Mas pegando aí com padrão bovino do mercado interno, que a gente está vendo aí que a relação de troca, né, são necessárias aí, né, no caso, uma arroba de boi gordo acaba comprando 3,1 sacas de milho grão, né? Isso é uma piora de 2,2% em relação ao mesmo período em relação ao mês passado. E o que a gente está vendo aí em relação ao ano todo, né? A gente está vendo uma piora na relação de compra, né, do pecuarista em 4,5%, ou seja, 0,15 sacas a menos compradas com uma arroba de boi gordo. Em Rio Verde, no estado do Goiás, a 20ª edição da Tecnoshow Comigo, que é uma das mais importantes feiras da agropecuária brasileira, já está chegando nas suas horas derradeiras. Quem tem as informações é a repórter Renata Afonso. Confira. Mais de 1.000 animais estão em exposição aqui na Tecnoshow Comigo. Estou ao lado do José Vanderlei, coordenador de pecuária da feira. Vanderlei, obrigada pela participação. Quais são os animais presentes aqui? Eu que agradeço pela oportunidade. Nós temos mais de 1.000 animais expostos, né? Entre eles nós temos os bovinos, tanto de corte quanto de leite. Temos equinos, muares, ovinos, peixes, cães pastores, né, que são utilizados no manejo. E podemos destacar principalmente os bovinos de corte, né? Onde nós temos animais de alto valor genético que conseguem impregnar na progênie um melhor ganho de peso, um melhor custo de produção, né? Animais esses que, em grande maioria, estão prontos para uso no campo. E o verde se destaca pela pecuária, né? Daí da importância de ter os animais aqui também. Sim, exatamente. Os animais, além de estarem expostos, eles estão disponíveis para a venda, né? De forma que o produtor já pode comprar o animal na feira e levar para a propriedade para que eles sejam colocados em serviço. A Comigo se preocupa também em levar capacitação, tem muitas palestras de pecuária, né, voltada para o pecuarista. Sim, aliado à comercialização, nós também trazemos várias pessoas de renome nacional e até internacional para falar dos mais diversos assuntos, né? Tanto do melhoramento genético, manejo, bem-estar animal, produção de forragens, nutrição. Então, assim, são vários assuntos abordados que têm informações para todo tipo de público. Obrigada pela participação. Renata Afonso, direto da Tecnoshow Comigo 2023. O Terra Viva DBO na TV faz um rápido intervalo e volta já. Já faz bastante tempo que os companheiros e companheiras boiadeiros que ganham a vida na lida com gado de cria adquiriram o perfeito entendimento de que o investimento em tecnologia é a garantia do melhor rendimento reprodutivo da boiada e abriram a porteira para a IATF, a inseminação artificial em tempo fixo. A novidade agora é que, para aumentar mais ainda a taxa de prenhez, os especialistas estão recomendando para o pecuarista fazer pela segunda vez a sincronização das fêmeas que ficaram vazias depois da primeira aplicação do protocolo de ovulação. Pois então, para saber direito como é que isso deve ser feito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia a médica veterinária Isabela Marconato, da Alta Genetics do Brasil, que vai participar desta nossa função novidadeira e noticiarista, falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Uberaba, nas Minas Gerais.
Boa noite, Isabela. É uma grande satisfação receber sua visita virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico e informático. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Sidney. Boa noite. É um prazer poder estar com vocês aqui nesse DBO na TV. É uma honra mesmo o programa. Eu sei que tem um grande impacto. Eu sempre acompanho aí vocês. Então, estou muito feliz de poder estar aqui falando desse assunto que a gente gosta tanto, né? Uma honra para nós, viu, Isabela? Ô, Isabela, para começar então a nossa prosa, né? Por que é importante ter uma estação de monta bem definida na fazenda de cria? Bom, Sidney, hoje o produtor, né, o pecuarista, ele faz conta, né? A gente fala que o pecuarista hoje ele não é só mais um fazendeiro, a fazenda ela virou uma empresa. E a estação de monta ela nos permite organizar melhor a fazenda e otimizar até a natureza ao nosso favor, né? Então a gente consegue definir a estação de monta de acordo com a época que chove mais, que tem maior disponibilidade de forragem. Eu consigo pensar aí numa programação fetal, consigo pensar na matriz. Então a estação de monta permite, né, organizar isso ali de acordo com o sistema da minha fazenda, de acordo com o clima da minha região, e eu concentro, né, os meus partos em um determinado período que seja do nosso interesse. Então, eu tenho maior parte ali dos meus nascimentos ocorrendo numa época que seja de interesse para a propriedade. Então, assim, a estação de monta hoje ela é uma ferramenta, independente se eu vou usar IATF, se eu vou usar touro, repasse, ressincronização, mas hoje é uma ferramenta, a estação de monta, que o produtor ele não quer abrir mão mais. E qual que é a principal vantagem da IATF, a inseminação artificial em tempo fixo? Isso para quem lida com rebanho de cria, evidentemente, né? Por que vale a pena? A gente tem dois principais pontos, assim, no meu ponto de vista, né, Sidney? O primeiro é porque a gente não tem mais que observar cio, né? Isso a gente fazia muito aí no passado e hoje a gente não precisa fazer mais. Você consegue trabalhar com um volume enorme de matrizes sendo inseminadas no mesmo período, né? No mesmo dia, você consegue concentrar esses partos. Então, isso facilitou demais aí o manejo nas fazendas e também você conseguia aí ter animais nascendo todos juntos e antecipar esses nascimentos para o início da estação de parição. Hoje todo mundo fala muito do bezerro do cedo, né? O bezerro do cedo todo mundo conhece, que é o bezerro mais pesado, é o bezerro que traz lucro para a fazenda. E o bezerro do cedo, a gente consegue aumentar a quantidade de bezerro do cedo através da IATF. Eu consigo programar as minhas matrizes para que eu tenha maior concentração de partos nesse período. Então, eu acredito que, sem sombra de dúvidas, esses sejam os maiores benefícios aí da estação de monta e da IATF. Além de a gente conseguir inseminar aquelas matrizes, né, tornar gestantes matrizes que ainda estariam em anestro. O que seria o anestro, Sidney, para quem ainda não está acostumado com essa palavra? O período pós-parto ali da matriz, ela demora um tempo para se recuperar, né? Então, tem evolução uterina, reposição ali dos meus hormônios, e algumas matrizes demoram mais para retornar à ciclicidade. Com o protocolo de IATF, eu consigo startar esse eixo hormonal novamente e fazer com que essas matrizes fiquem gestantes o mais rápido possível, diminuindo também o intervalo entre partos. Então, sem sombra de dúvidas, a IATF ela soma muito dentro da propriedade. Isabela, agora no manejo normal, né, o que é que acontece com as vacas que não emprenharam depois da primeira aplicação do protocolo de sincronização das matrizes? O mais normal hoje, a gente no passado, né? Hoje a ressincronização ela já está assim, com uma representatividade muito grande, mas a gente tem, né, o convencional que você faria uma inseminação e o que não ficou gestante a gente colocaria um touro de repasse, né? A gente tem muitas fazendas definindo estratégias reprodutivas. Então, eu escolho uma categoria que eu vou fazer uma inseminação e coloco o repasse, eu escolho outra categoria que eu faço 2 inseminações, né? A primeira e uma ressincronização, e depois coloco o touro de repasse. Então, isso é um planejamento da fazenda e de acordo com o que o produtor quer alcançar no final da estação de monta e a capacidade até de executar esses manejos dentro da fazenda. Ô, Isabela, a gente tem uma ideia de quanto o percentual de prenhez pode aumentar numa fazenda que faz a ressincronização dessas vacas que ficaram vazias aí depois da primeira aplicação?
Sim, a gente tem sim, inclusive o Concept Plus, que é um programa da Alta, né, que coleta essas informações, coleta dados de ETF, e a gente tem alguns dados aí que mostram isso, né, mas isso varia de acordo com a categoria. Então, quando eu pego uma categoria, por exemplo, as multíparas, que são vacas, né, categoria adulta, eu consigo incrementar esse ganho ali com 5, no máximo 10 pontos percentuais, comparado se eu estivesse usando só uma inseminação e touro, porque essa categoria ela responde melhor, né? Ela é menos exigente. Quando eu pego as categorias mais jovens, por exemplo, a primípara, que ela ainda demanda energia para o crescimento dela, energia para o bezerro, para a produção de leite, e ainda tem que ter uma reconcepção, essa categoria, a gente já viu dados aí que no final da estação de monta, quando eu faço uma ressincronização, eu chego a ganhar 20 pontos percentuais na taxa de prenhez final. Então, é um número realmente significativo, porque essa categoria é uma categoria mais exigente e elas respondem menos aí a monta natural. Elas não vão estar ciclando, não vão estar dando cio e o touro realmente não consegue fazer serviço nelas. Agora, por que o fazendeiro deve ter um cuidado maior com as fêmeas de primeira cria, Isabela? É exatamente por isso, né, Sidney? Essas matrizes de primeira cria, elas estão demandando energia para elas ainda estão crescendo, então elas precisam de energia de manutenção para elas, de crescimento para elas estão com bezerro na barriga, vão parir, tem que produzir leite para esse bezerro, ou seja, o metabolismo dessas matrizes está a todo vapor. Então, eu preciso manter essa minha matriz, dar condição para ela, para que ela consiga aí atingir todas essas funções que a gente espera dela, né? Tudo que a gente espera dela. E a gente sabe hoje que a realidade nossa, né, do Brasil, a gente sofre muito em algumas regiões ainda com a questão de pastagem, clima, seca, e isso acaba impactando no nosso resultado. Então, assim, uma atenção especial para essas categorias sempre, e aí a gente acaba aí partindo para algumas estratégias quando a gente não consegue alcançar o objetivo de todas essas matrizes com boa condição corporal no início da estação de monta. Agora, qual que é a conta que o pecuarista deve fazer para ter certeza de que a ressincronização vai ser um bom investimento na sua fazenda? Para a gente arrematar a prosa aí, Isabela. Sim, assim, uma conta simples, né, para o final da estação de monta, eu dividi aí esses pontos percentuais por quanto eu gastei a mais, é a conta reversa, né? Então, com certeza esse número paga a conta. É claro que a gente tem que levar em consideração a estrutura da fazenda, se a fazenda está preparada, se eu tenho curral para ter todos esses manejos, porque às vezes eu ainda estou fazendo primeira inseminação, estou fazendo ressincronização, então isso é um processo que tem que ser construído dentro da fazenda e uma estratégia principalmente para essas fêmeas, né? Eu quero começar, Isabela, por onde que eu começo? Vamos começar por essas categorias de desafio, né? Que elas vão responder mais para a gente, certo. E depois eu vou partindo para essas outras categorias. Com certeza, esse custo é muito positivo para a fazenda. Muito bem. Isabela, queria agradecer demais a sua participação aqui no programa. Obrigado, viu? A porteira aqui está sempre aberta. Abração para você e para toda a turma da Alta e até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço, até a próxima. Até. E a comitiva faz agora mais uma parada ligeira e volta dentro de instantes com o noticiário e o comentário a respeito do mercado do boi gordo. É um minutinho só. Aguarde. E estamos de volta e o que tem para ser contado a respeito da semana terminada nesta sexta-feira, que também foi a arrematadeira do mês de março no calendário, né? É que o nosso mercado pecuário embicou de vez na subida do Estradão e os companheiros e companheiras boiadeiros finalmente tiveram motivos para fazer grande comemoração. O caso que está sendo passado é que, com a reabertura da porteira da China para a carne bovina brasileira, o comprador do frigorífico exportador está sendo obrigado a correr o trecho atrás de mercadoria para repor o estoque na câmara fria. Acontece que, conforme já é da sabedência geral, quem tem esse tipo de animal criado dentro do sistema determinado pelo importador lá do Gigante Oriental, não está com nenhuma urgência de vender. E tendo pasto à vontade e de boa qualidade nas invernadas, não vai entregar a boiada por qualquer dinheiro trocado, né? Aí, como a precisão do negociante é grande, o sujeito não teve outro jeito a não ser largar a mão de sovinagem e aumentar a cotação. E o resultado foi que, aqui em São Paulo, por exemplo, o boi de exportação já está valendo, no mínimo, R$ 300, falando em preço bruto, né?
Logicamente que esta situação está tendo grande influência na negociação do gado destinado ao abastecimento caseiro. E repare bem, a amiga pecuarista, que, pegando novamente como referência a Praça Paulista, desde o meado da semana, que acaba de ser terminada, a arroba já está custando exatamente o mesmo valor de antes do fechamento da China. E esta pressão altista deve ser reforçada a partir da virada do mês, quando as empresas começam a fazer o pagamento do salário aos seus funcionários empregados. Com o aumento na demanda no atacado, o produto desossado já demonstrou uma ligeira reação, registrando alta de 0,3% nos últimos 7 dias, contados desta quinta-feira para trás. Já no comércio varejista, o valor médio dos cortes comercializados caiu 0,5% em São Paulo, 0,4% no Paraná e 0,3% tanto nas Minas Gerais quanto no Rio de Janeiro. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 6 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, e em todas estas praças a arroba subiu. A lista das arribadas foi encabeçada por Goiânia, a capital do Goiás, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 253,00 e a vaca para R$ 231,50, a prazo e livre do Fundo Rural. No sudoeste de Mato Grosso, o frigorífico já está pagando pelo macho R$ 256,00 e pela fêmea R$ 238,50. No sudeste do estado, o boi foi levantado para R$ 261,00. No sudeste da Rondônia, o macho melhorou para R$ 236,50. No sul do Tocantins, o boi já sai por R$ 241,50. E no oeste da Bahia, o macho avançou para R$ 253,00. Bom, e para fazer o arremate da função, falta só fazer a recitação do versinho do dia, que é o seguinte, vai ouvindo. Deixa eu achar aqui, né? Vamos achar que às vezes acontece disso de sumir. Tá aqui. Eu vou nessa vida estradeira, descendo ladeira, vencendo ribanceira, rebatendo as trapeiras e levando sempre em frente a boiada e a nossa gente entoada segura na hora presente e na direção das vidas futuras. Mas estando vencido uma jornada e antes da próxima empreitada, eu me largo na varanda do meu ranchinho querido, lá no sertão mais fundo, assuntando o mote do cantar de um canarinho, abraçado num corote da melhor cachaça e esquecido das pirraças e trapaças do mundo. E para quem é meio bagual, que nem a gente, e tem também a certeza de que a nossa cultura sertaneja é imortal, igual ao verdadeiro espírito boiadeiro, a nossa recomendação é a leitura dos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que continuam à disposição dos companheiros e companheiras boiadeiros ou não do Brasil inteiro. Para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, o amigo e a amiga podem ligar no meu telefone celular, que é o 11 98 224 1807. 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E o Terra Viva DBO na TV de hoje vai ficando por aqui e a gente volta na segunda-feira, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço, um excelente final de semana para todo mundo e até lá então.